Olá, muito bem-vindo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast Perspectiva Reformada, um podcast da Igreja Batista Reformada de Porto Velho. Hoje traremos um tema relevante e muito importante para toda a sociedade: cristão e política. Vamos discorrer as importâncias e tudo mais que envolve a política, o cristão e a sociedade. Hoje, o nosso convidado é o nosso pastor Vladimir Fernandes, que estará trazendo à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, o posicionamento correto que o cristão necessariamente deveria tomar para que houvesse uma decisão. E muitas outras dúvidas também que envolvem algo tão importante e necessário para a nossa vida, não é isso? Então, hoje nós vamos ter este episódio especial, vendo que as políticas se aproximam, estamos em praticamente um período pré-eleitoral e vamos falar para discorrermos sobre isso juntos. Vamos ter uma visão aqui bem ampla sobre esse assunto tão importante da vida da igreja. Pastor Vladimir Fernandes, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Fique à vontade, se apresente, faça as suas considerações. Olá, Gilberto. Olá a todos que estão aí nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. Hoje um tema extremamente importante. Vamos falar, como você já comentou, sobre o cristão e a política, sobre o relacionamento da igreja e a política. Nosso contexto é propício a isso. É importante o cristão ter princípios bíblicos para o seu agir, para agir em toda a esfera da nossa existência, né? E a política, a vida em sociedade também é importante. E as Escrituras também têm muito a nos ensinar sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa vida cristã diante dessas demandas. Sim. Inclusive, eu acho extremamente oportuno, porque, de modo geral, o cristão tem muita dificuldade com esses temas. Sim. Chega o momento de campanha, de política, tem vários candidatos, partidos, ideologias, e o cristão precisa estar munido com informações, com princípios bíblicos, também para exercer bem a sua cidadania, para exercer bem o seu voto, para nós fazermos o máximo possível para termos uma sociedade melhor, produtiva, de paz. A Bíblia, inclusive, nos orienta a orar pelas autoridades para nós termos uma vida de paz. Então, no que depender de nós, no que for possível a nós devemos contribuir para que haja isso. Se vai haver paz, se vai haver governos bons ou não, é outra situação. Mas que nós devemos contribuir para isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas, pastor, eu já queria que o senhor pontuasse uma situação, até mesmo antes da gente entrar nas perguntas propriamente ditas. Neste programa, você não vai sair daqui definido um candidato. Não é a nossa intenção. Escolher para você um candidato onde você vai fazer o seu voto de confiança, o seu pensamento. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção hoje é esclarecer da forma mais clara o que as Escrituras determinam nessa questão, não é isso? Isso, bem pontuado, né? A gente também não vai aqui defender uma política partidária, candidato A, B. Nós vamos trabalhar em princípios para orientar o cristão com base nas Escrituras para exercer a sua vida política da melhor maneira possível. Tudo bem. Uma vez esclarecido, estamos certos, vamos para cima agora. Ok, então, pastor, vamos iniciar aqui. Nossa primeira pergunta é essa: o que a Bíblia ensina sobre governo, autoridade e os limites do poder civil? Bem, a Bíblia fala muito sobre governo, né? Inclusive, desde o Gênesis, a gente já tem ali orientações iniciais sobre a construção de governos, de autoridades para exercer justiça. A gente vê o caso Aliança, por exemplo, com Noé. Sim. Ela diz que... Estou falando um exemplo do Antigo Testamento, né? Sim. Ela diz que aquele que matar, não é isso? Que matar o seu próximo e derramar sangue, então ele deve também sofrer a punição, a pena capital. Então, desde Gênesis, desde os primeiros momentos, você já pressupõe assim, bem, se há um tribunal
em que vai fazer justiça com um assassino, então já pressupõe, já um colegiado, já pressupõe pessoas com poder, com autoridade para fazer isso em termos de sociedade. Sim. É claro que esse pensamento é bem inicial no Antigo Testamento e ele desenvolve, chega-se no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, é um texto clássico, Paulo já fala do governo e da autoridade civil, né? Sim. Inclusive que o cristão deve respeitar, obedecer, porque todo governo, toda autoridade procede de Deus e ela tem legitimidade para exercer a justiça e ela, portanto, porta a espada e exerce justiça, vamos dizer assim, no que é necessário, no que deveria ser legítimo. Essa é a função do governo. Mas o governo é uma instituição que nós entendemos, na perspectiva bíblica, nós entendemos que, inclusive, é uma criação de Deus, é legítimo conquanto produza o que é bom e faça a justiça. Então, o governo é legítimo, nós respeitarmos a autoridade governamental, ela é legítima. Então, pastor, mas olha só, a gente já vai seguir para a segunda pergunta, mas a gente ouve isso com frequência na igreja, nas comunidades, em um papo mesmo informal, às vezes com um colega, né? A pessoa falando, Deus, rapaz, eu não consigo muito entender essa questão, porque as instituições, os governantes são instituídas por Deus e a gente vê tantas barbáries, como é que ele pode, como é que ele é conivente com isso, né? E a próxima pergunta é bem... Deixa eu só comentar isso aí. Você está falando aí, tem a ver com a soberania de Deus, certo, e a existência dos governos. A gente fala, Deus é soberano, Deus está controlando todas as coisas. Mas por que tem governo ruim? Isso. Por que existem tirania? Deus ainda é soberano? A resposta é a seguinte: a soberania de Deus não quer dizer que ele vai extinguir completamente todo o mal na terra e que, portanto, não haveria essa existência de pessoas ruins, pecadoras e tudo mais. A soberania de Deus tem mais a ver com ele estar no controle mesmo depois da existência do pecado e da queda e dessa realidade em nossa existência. Ele é soberano sobre os governos mesmo quando existem alguns governos ruins e corruptos. Ele controla e direciona todas as coisas. O livro de Daniel mostra que ele também utiliza até governos ruins para alguns fins que são produtivos, são bons. Ele abate governo, ele ergue governos. Sim. O Senhor continua controlando, sim, soberanamente todas as coisas. Mas isso não quer dizer que não vai existir na nossa esfera governos ruins. Não é essa a ideia. Deus tolera esses governos, Deus julga esses governos, Deus trabalha com o mal até para produzir o bem. Então a nossa perspectiva é essa. E até que ponto a obediência do cristão deve... E Deus até utiliza esses meios, né? Sim. O exílio do povo. Sim, o exemplo clássico foi que a Babilônia foi utilizada, dentre outras coisas, a Babilônia foi utilizada para juízo do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Então Deus usa governos ruins, e isso foi um escândalo para os judeus, quando Jeremias falava assim, nós temos que submeter ao governo da Babilônia. Um governo ímpio, cruel, pagão, e um profeta chega para o povo de Deus e fala, nós pecamos, nós falhamos, essa é a disciplina de Deus sobre nós, então nós devemos aceitar o que Deus está querendo e nos submeter. É claro que na visão, então, deles que não aceitaram o profeta Jeremias, falaram, você é um louco, você é um absurdo. Como que nós vamos seguir um governo? Você é um traidor da pátria, porque você está aqui agora favorável à ação da Babilônia, você é um traidor da pátria. Espancaram Jeremias e tudo mais, não ouviram a palavra de Jeremias, mas aconteceu exatamente o que Jeremias estava falando. A Babilônia veio e subjugou Israel, e por 70 anos, inclusive, Israel foi cativo, levado cativo para a Babilônia, sofreu muito, foi horrível, o templo foi destruído, os muros da cidade foram destruídos, Jerusalém foi aniquilada, devastada, foi ruim, devastador. Mas Deus usa, inclusive, um governo corrupto como esse, para alguns objetivos legítimos. É claro que depois ele julga a Babilônia também. A Babilônia depois ela cai e ela é julgada também. Então, no nosso caso, nós devemos pensar assim, Deus é soberano, mas a dinâmica do nosso mundo continua,
O pecado continua, o problema você tem que olhar para o pecado, não é porque que Deus não resolveu já imediatamente. A gente tem muito disso de ter nosso capricho já resolvido. Por que Deus já não resolveu tudo? Então, o problema, a gente tem que focar, o problema é o pecado, é o ser humano e são as pessoas ruins, não é Deus. E Deus, na sua soberania, é claro que ele vai trabalhando com o pecado. Qual o limite da obediência do cristão quando você tem, então, um governo que é ilegítimo? Então, também há um limite. A Bíblia fala, Romanos capítulo 13, que nós devemos nos submeter às autoridades. Sim. Entretanto, há um limite. Há um limite em que você não vai deixar a autoridade sobrepor-se à sua fé e à palavra de Deus. Pastor, essa linha de submissão e de submeter-se, né? E subversão, vamos dizer assim, né? Isso, ela é muito... Você submete e às vezes você não submete. Isso, né? ela é muito tênue. Isso. Então, assim, explique isso com mais detalhes, porque às vezes nós nos vemos dessa forma. É algo que nos é imposto, que a gente tem umas dificuldades. Poxa, mas até que ponto? Até que ponto? Fale um pouco mais sobre isso, porque é importante para o nosso ouvinte. Exatamente, essa linha é tênue. Isso. Eu costumo analisar pela seguinte visão. A Bíblia fala, está lá em Atos capítulo 5, que nós devemos, foi um caso, inclusive, em que as autoridades judaicas queriam que os apóstolos parassem de pregar. Se eu não me engano, aqui Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro responde assim: Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. As lideranças de Israel falaram: parem de pregar, vocês não vão mais pregar o nome de Jesus aqui, ou o evangelho de Jesus Cristo. Pedro fala: olha, nós devemos obedecer mais a Deus do que a vocês. Quando a autoridade governamental ou qualquer autoridade instituída, ela vai contra a vontade de Deus clara, então é o momento em que a gente tem que obedecer mais a Deus, é claro, e ouvir a Deus e não obedecer às pessoas que querem destruir a fé, querem destruir a vida cristã. Então, em termos de princípios, vamos pensar assim, princípios vitais, princípios fundamentais, princípios ortodoxos, né? Nós devemos ouvir, é claro, sempre a voz de Deus. E o governo, na verdade, o governo legítimo, ele tem que, em termos morais, ele tem que ouvir a lei de Deus também. Isso. Não, a gente não está falando que o governo, a gente acha que vai tratar isso mais um pouco à frente. A gente não está falando que o governo deve ser cristão. Mas a lei moral de Deus, ela é ampla e ela, inclusive, é para ser ouvida e obedecida pelos governos. Lei moral em que sentido? Não matarás. Qual o governo que vai se opor a uma regra como essa de proibir o assassinato de pessoas? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E isso está, inclusive, na nossa legislação brasileira. Sim. Se você faz um testemunho falso contra a pessoa, lesiona a pessoa, lesa a pessoa de alguma maneira, você é responsabilizado. Pastor, só para mim, o senhor está falando exatamente isso, mas só para a gente embasar até o nosso ouvinte, eu gostaria de fazer essa pergunta. Qual é a principal responsabilidade do Estado? O que Deus espera de um magistrado civil? Porque ele está lá. Ele foi eleito, Deus permitiu. Agora, ele também tem um compromisso, que é isso que o senhor está falando. Só para a gente colocar uma pergunta e aí você... Já continuar e complementar, né? Isso. Então, a obrigação do Estado, a responsabilidade do Estado, segundo as Escrituras e segundo o Novo Testamento, ela é limitada. A gente vê Estado grande tentando abarcar toda a realidade e fazer tudo. Mas se você olhar no Novo Testamento, a função do Estado, e onde a gente encontra texto falando sobre o governo civil, ela está basicamente ligada ao estabelecimento da justiça, do que é bom, do que é correto, e vamos dizer assim, da justiça e do juízo. Então, você vê muitos magistrais, dos juízes, de forças policiais. Então, isso seria, vamos dizer assim, o cerne, vamos concentrar o cerne do que seria a ação legítima do Estado. Conforme princípios morais e éticos também legítimos,
que são claramente também expressos nas Escrituras, como eu já falei. O não matarás está na nossa Constituição, o assassinato, Sim. ele é punido. O não furtarás também é crime, inclusive no nosso Código Civil. O não dirás falso testemunho, a gente está na época de campanha e fala-se muito de um termo chamado fake news que cunharam. O fake news é o não dirás falso testemunho. A nossa legislação ocidental, ela tem base no sistema de ética judaico-cristão. O Ocidente foi feito nesses pilares. O sistema jurídico foi influenciado e direcionado justamente por princípios cristãos, princípios dos 10 mandamentos, por exemplo. O não adulterarás, até pouco tempo, era considerado crime no Brasil. Sim, sim. Certo? E mesmo que ele não seja hoje considerado crime, ainda não é bem visto, vamos dizer assim, no Estado, em alguns sentidos, porque a pessoa que sofreu uma traição, ela tem alguns direitos por causa disso. Ela foi lesionada de alguma maneira. Então a Bíblia fala sobre o não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, né? E uma série de coisas que devem ser objetos de ação do Estado para promover a verdade, para promover coisas que edificam, para estruturar a sociedade. Então, aonde é que o cristão tem a legitimidade para não obedecer? Se o Estado falar assim, olha, cristão não pode mais fazer culto, não pode cultuar. Então, aí o cristão vai falar assim, não, Deus me manda cultuar, e você fala que eu não posso cultuar, então eu não vou poder te obedecer. Então, é o momento em que a gente chega. Eu não quero que a gente também incentivar ao cristão ser radical. Porque se você falar assim, olha, toda desobediência à vontade de Deus pode ser alvo de desobediência civil, aí nós também vamos promover uma anarquia, né? Porque Sim. O nosso Estado, o nosso contexto é uma bagunça. A nossa legislação, você vê margem para uma série de injustiças que se você for a ferro e fogo, você também não vai obedecer praticamente nada. Né? Se você for olhar, sei lá, uma carga tributária de 30% de imposto, 40% de imposto em cima de uma pessoa ou de uma empresa, isso é justo? Isso é legítimo? De tudo que você ganha, o Estado chega e arranca 40%, 30% que seja. Você acha que isso é justo? E uma série de outras legislações, a lei da palmada. Você não pode encostar no seu filho. Se você disciplinar o seu filho e fizer alguma disciplina física, você já pode ser incorrido numa lei da palmada, por exemplo. Então, praticamente uma centena de leis, e não que eu compactuo com alguma lei dessa, né? Mas existe uma centena de leis de trânsito, leis comerciais, leis civis, que se você também for a ferro e fogo e for desobedecer tudo porque não expressa a vontade de Deus, você também não vai obedecer mais nada. Então eu acho que o cristão tem que ter, de certa forma, uma paciência, né? De certa forma você tem alguma tolerância para com um Estado totalmente imperfeito, que tem leis imperfeitas. Pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas. Porque senão a gente promove uma anarquia, a gente quer promover a paz. Sim, sim. E a gente construir coisas boas a partir de então. Agora, no momento em que tem uma lei que fala, olha, você não vai mais cultuar, então aí não dá. Você está proibido de falar de Jesus Cristo, aí não dá. É proibido você pregar publicamente a sua fé e que vá no YouTube e uma pessoa não vai gostar de tal e tal posicionamento. Aí não dá, a gente tem liberdade religiosa para pregar conforme a nossa doutrina cristã. E, contanto, é claro que nós não vamos promover violência, não vamos incitar ninguém a matar ninguém, a agredir ninguém. É no campo religioso, é no campo ético, moral, de incentivar pessoas a fazer o que é correto. Tá, então é isso. Então, nesses casos mais extremos, aí a gente simplesmente se recusa a obedecer o Estado. E ninguém vai pegar em armas e fazer milícia também. A gente se recusa a ouvir e obedecer o Estado e, inclusive, se coloca diante da providência de Deus e, às vezes, a gente pode até pagar a consequência como prisão, como algumas coisas que o Estado pode acionar contra o cristão que fizer isso. Mas a nossa resistência é pacífica, não é bélica, tá? Nós vemos sempre, pastor, que são assuntos realmente que a gente tem levantado, que a gente tem proposto aqui para a nossa audiência, que são
eles são complexos e são muitas vezes mal interpretados por alguns, né? Mas o senhor acredita de uma forma bélica, alguma coisa assim, pegar em arma, para isso aí o cristão, de certa forma, de maneira nenhuma. Eu acho que também tem um limite. A gente pode protestar pelas vias corretas, a gente pode se indignar, a gente pode fazer um vídeo na internet criticando, bato sempre na tecla da gente agir com respeito, não entrar nessa vala comum também de essa zombaria desenfreada, chacota, que isso não leva a nada. Na verdade, eu vejo um desespero em época de campanha, que o desespero, e eu leio mais ou menos dessa maneira, é o que restou para a gente. De repente, no nosso sistema, no nosso contexto governamental, que as coisas não mudam, a gente vê a corrupção no poder e permanecendo, e a vida cada vez mais difícil, e a gente não consegue mudar, o brasileiro não consegue mudar as coisas, o que sobra é a gente zombar das pessoas, zombar da vida, zombar. Praticamente eu vejo como o que resta para a pessoa tentar aliviar o seu estresse. Mas eu não vejo que isso mude alguma coisa. A gente fazer vídeo zombando, às vezes é engraçado, você dá umas risadas, mas isso não vai mudar em nada a realidade. Então não é com esse perfil que a gente muda. E também não é com o perfil bélico. O cristianismo não é uma religião bélica. A gente não vai... o cristianismo institucional, histórico, se você olhar lá no passado, pode até ter errado em relação a isso. Muitos criticam, inclusive, o cristianismo em relação às cruzadas, o cristianismo em relação... Mas a nossa base de julgamento do cristianismo não é a história, o que as pessoas falam ou imaginam, é as escrituras. Você não vê Jesus fazendo milícia, ele teve até a oportunidade de juntar pessoas e já fazer uma insurreição contra Roma. Na verdade, as pessoas queriam isso. As pessoas queriam proclamar rei dessa maneira, um rei ali bélico, para arregimentar ali a nação e promover a liberdade contra Roma, mas Jesus nunca fez isso, se opôs a isso. Ele falou, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é muito maior, é espiritual. Apesar do reino ser espiritual, ele também não nega que essa realidade ele vai transformar e vai reger e é soberano. Mas ele diz, a minha ação não é por meios bélicos, humanos, naturais e materiais, como vocês pensam assim. É por meio do evangelho, e o principal problema do ser humano é o pecado. Então, não adianta você tentar vencer o pecado com espada, o pecado você vence com o evangelho. Enquanto você não vencer o pecado, não tem partido político, ideologia nesse mundo que vai resolver o problema do mundo. Não vai resolver. Fica uma briga esquerda, direita, centro, viés político A, B, C, D ou E, mas enquanto não se resolver o problema do pecado, ninguém, escuta, nenhum político, nenhum partido, nenhuma filosofia desse mundo implantará paz, progresso perfeito e pleno nessa terra. Porque se não se extirpar o pecado, nunca vai se resolver o problema essencial. Certo. Países de primeiro mundo, super desenvolvidos, podem ter melhorado em um aspecto, mas você vê que o pecado ainda está lá, as atrocidades ainda existem. Um Japão que tem uma tecnologia avançada, que tem uma qualidade de vida avançada, mas tem uma qualidade espiritual horrível, uma qualidade psicológica difícil, pessoas se suicidando, pessoas com vazio. Então você não resolve. Você pode melhorar um aspecto ou outro, mas você não resolve, porque o que precisa ser resolvido nesse mundo é o pecado. Então Jesus foi muito sábio. Jesus não veio implantar um governo para ficar lutando e ser fadado ao fracasso como tantos outros. Sim. Ele veio para destruir o pecado e as coisas imateriais e as forças do pecado da natureza depravada do homem, para aí sim ele implantar um reino externo posteriormente, perfeito, porque não vai haverá mais pecado. Então, nenhuma ideologia política vai ser perfeita. Certo. Nossa ação deve ser se pautar e confiar de fato no Senhor Jesus Cristo. Falando um pouquinho sobre as esferas, né? Nós vivemos sob o regime de esferas, cada um tem mais poder, menos poder, mas como que o senhor acredita que a soberania das esferas nos ajuda a entender as responsabilidades próprias da igreja, do Estado e da família? Essa é uma visão que é importante para o cristão.
chama-se a soberania das esferas. Isso aí foi basicamente melhor formulado, esclarecido ali com a reforma protestante. É uma visão majoritariamente reformada, uma perspectiva reformada. O que é a soberania das esferas? Ela entende que a realidade do mundo ela é orquestrada mais ou menos dessa maneira. Deus está sobre o comando soberano acima de tudo. E a nossa realidade ela tem algumas esferas que elas têm intercomunicação, mas elas são, de certo modo, independentes umas das outras. Exemplo. Então, nós temos a cidade, sim, a política, certo? O governo, que é a autoridade. Isso seria uma esfera, não é isso? Uma esfera de autoridade. Mas nós temos também a família, que é uma esfera de autoridade. Então, nós não entendemos que o governo está totalmente sobre e tem total controle sobre a família, por exemplo. Uhum. A gente vê que ele tem um governo, tem uma função, mas a família é uma outra esfera que tem, de certa forma, autonomia, suas próprias responsabilidades, suas próprias demandas e tudo mais. Depois, a família, a gente tem, vamos colocar outra esfera, a educação, por exemplo. Poderia ser uma outra esfera. Que tem artes e lazer, né? Artes, lazer, cultura, uma outra esfera. Então, o nosso maior posicionamento para organizar essas coisas é Deus, então, está soberano e ele comanda sobre a política, comanda e governa e é soberano sobre a família, sobre a educação, sobre os negócios, o mercado. E essas são esferas que, apesar delas dialogarem e serem interdependentes, elas não estão totalmente uma em cima da outra subjugando. E qual é, portanto, uma visão concorrente a essa? A visão concorrente a essa é tira Deus como soberano sobre todas essas esferas. Sim. Aí você coloca o governo como cabeça. E o governo manda, controla e tem poder e autoridade sobre o resto tudo. Por isso que a gente de certo modo, contra um governo, de certo modo não, a gente é contra o governo totalitário, um governo que abarca e manda e controla tudo. O que se come, o que se veste, o que Isso, se escuta. aí o governo controla a família. Então, por isso que não é incomum você ver o governo fazendo uma lei sobre como você vai criar seu filho lá, como você vai assistir a sua TV. Não que, em tese, isso tudo seja horrível, mas a gente está falando de perda de liberdade e o controle total do governo. Hoje você tem um Pix que você paga, o governo sabe para quem você pagou, que hora que você pagou. Você tem um salário que você recebe, o governo sabe quanto que você ganhou, que hora que você ganhou, quem que te pagou, o que você tem que pagar de imposto. Às vezes já retira na hora, da sua conta, já pega o imposto. Ou seja, é muito invasivo, invade liberdades que a gente entende que ele não deveria ter competência para mandar nisso. Aí o governo manda na família, o governo manda na educação, o governo manda na cultura, o governo manda no lazer. E esse governo que, vamos dizer assim, quer desbancar Deus, esse governo ele não é neutro e ele vai sofrer influências também religiosas. Sim. A maioria das vezes a gente vê essa influência religiosa é o quê? É pagã, é o paganismo. Então é o governo que vai intervir na sua família, mas ele tem uma filosofia por trás para agir. A filosofia dele, normalmente, é o paganismo. Ele não vai trabalhar de acordo com as escrituras na maioria das vezes. Então ele vai influenciar a educação, mas ele vai colocar lá na educação e controlar e mandar e direcionar a educação do seu filho conforme os princípios que ele deseja, e muitos deles pagãos, que a gente chama aí pagãos, entre aspas, progressistas, com vários valores que nós não concordamos. Ele vai interferir lá na cultura e vai criar leis de incentivo à cultura que vai enaltecer mulheres, desculpa a palavra, não vou nem falar, não. Mulheres seminuas dançando em atos e coisas assim,
que a gente vê que não tem muita qualidade artística e coisas imorais, mas com dinheiro do governo. Então o governo vai influenciar a cultura do jeito que ele quer, a educação do que ele quer, a família do jeito que ele quer, a sociedade, a política do jeito que ele quer, e ele é uma espécie de ente soberano. Então nós, cristão, abra o olho. Cristão, abra o olho. Esse é um sistema de governo muito comum e é o predominante no Brasil, em América Latina e em muitas partes do mundo. Agora, a nossa ideia, nosso princípio bíblico é entender Deus é soberano e nós temos, portanto, essas esferas debaixo do governo de Deus. Deus fala que os governos estão submissos a ele. Então, o governo é a autoridade, foi dada por Deus aos governos. A família é a instituição de Deus. Outras esferas foram instituídas por Deus e, portanto, nessa visão, presta atenção, nessa visão das esferas, apesar da família e o Estado ter certa inter-relação, o Estado não é para mandar em tudo na família. A família deve ter a sua autonomia própria, a sua autoridade, a sua legitimidade. Por exemplo, criar os filhos conforme você quiser. Não conforme o Estado vai mandar obrigatoriamente. É claro que em coisas que o Estado manda legitimamente, coisas que promovem o bem-estar, a segurança, a saúde, a proteção. É claro que a gente não está falando que a família agora pode fazer qualquer coisa. O cara pode ser um delinquente que espanca a mulher e o Estado não tem nada a ver com isso. Mas quando ele espancar a mulher dele, é um crime. E o Estado foi levantado para fazer justiça. Então aí sim é um momento em que o Estado tem legitimidade de agir e entrar lá na família. Mas agora eu falo para o meu filho, eu quero que você estude, trabalhe, dê valor. E eu não quero, minha filha, que você ande com um shortinho, com um buchezinho, de modo vulgar, no meio da rua. O Estado não tem e não pode chegar a interferir nisso, na minha educação dos meus filhos. Sim, sim. Que é legítimo, eu quero o bem deles, O Estado não pode querer que o meu filho seja ateu e, de repente, bloquear ou atrapalhar a minha educação cristã do meu filho, por exemplo. Entendi. E ainda mais num país que majoritariamente é cristão. E a gente vê que, às vezes, a família tem dificuldade de educar os seus filhos. Um Estado proíbe o homeschooling. Isso eu acho um absurdo. A gente vê brigas embates enormes nesse sentido, né? O Estado é para proteger. Olha só onde seria a interferência legítima do Estado. Se eu, como pai, não desse educação nenhuma para meu filho não aprendesse a ler, escrever, fosse de fato marginalizado. Isso. Alheio a princípios aí, né? Isso. Aí, beleza. O Estado teria legitimidade para falar, olha, pai e mãe, você tem que cuidar do seu filho, você tem que dar educação para ele. Agora, o Estado obrigar que eu tenho que me matricular o meu filho na escola pública e receber a educação que ele quer, mesmo se eu quiser, puder, tiver condições de educar o meu filho em casa, que é o caso do homeschooling, é o caso que a gente está vendo no Brasil, vários pais que educam seus filhos em casa, filhos que têm educação de excelência, de repente 10 vezes melhor do que é oferecido pelo Estado. São proibidos, né? Meninos que leem 30 livros por ano, meninos que aprendem latim, aprendem a tocar piano, sabem bem a língua portuguesa, aprendem matemática, que depois tem vários e vários casos que depois de grande consegue prestar um Enem, passar para as melhores universidades, cursar engenharia, medicina, direito e as melhores universidades que você possa imaginar. Aí a gente acha um absurdo isso. E isso é um absurdo, que aí é uma intromissão indevida do Estado na família. Então, a ideia da autonomia das esferas, ou das esferas de governo, é justamente isso. A família tem a sua legitimidade, tem a sua autoridade. Em algum sentido, o Estado não pode entrar e dominar sobre ela. A mesma coisa é o mercado, o mundo do trabalho, dos negócios. O Estado também não deveria entrar, se intrometer e mandar na sua empresa em caso que não fosse legítimo de justiça e de direito. Sim, sim. Hoje o Estado entra na sua empresa, é você que trabalha, é você que rala, é você que paga as contas, é você que paga imposto, e o Estado entra na sua empresa e fala, por que você não contratou uma mulher para ser gerente da sua empresa nos últimos 5 anos? Você não pode falar assim, porque eu não encontrei uma pessoa, só encontrei homens capazes, e a gente não é nem contra a mulher nesse sentido, não. Não é isso o debate. O debate é sua liberdade de contratar
quem você quiser que você acredite que vai suprir a sua demanda de trabalho na sua empresa. Porque a empresa é sua, não é do governo. Então, meus amigos, a gente começa a olhar assim, a gente vê que tem muita coisa bagunçada. Mas a ideia é a gente caminhar por essa perspectiva, colocar cada coisa no seu lugar, que eu acho que a gente preserva algumas liberdades que são importantes, preserva, consegue crescer, desenvolver, e o Estado se posiciona no seu lugar adequado, que é promover a justiça, promover segurança, tudo que nós não temos e que as pessoas, quase que no mundo inteiro, em muitas partes, reclamam da falta de segurança e da falta de justiça. Saúde, aí por aí vai. E uma série de coisas, exatamente. Na verdade, a gente vai vendo que o Estado deixa muito a desejar em os setores básicos, né? E assim, então a gente consegue identificar com isso e infelizmente que o Estado não é algo neutro nessa questão. Ele é falho no que ele deveria fazer e ele quer intrometer, entrar cada vez mais em uma esfera que não compete. Exato. Né? Como a gente falou aqui a respeito Deixa eu dar um exemplo isso. rapidinho. Deixa eu Sim. interromper mais uma vez. Vamos um exemplo lá. rapidinho. Presta atenção. O que olha um exemplo de intromissão do Estado na esfera agora do mercado, Sim. do mundo do trabalho. Eu te pergunto, qual é a necessidade de um Estado, do governo, ter uma empresa de envio de correspondência? Cara, assim, é um negócio que a gente não tem como não pensar e não questionar. Qual a necessidade de você ter uma empresa estatal, uma empresa do governo, que vai mandar cartinha, mandava, né, cartinha para lá e para cá? Qual a necessidade? E era monopólio, ninguém poderia abrir uma empresa para fazer isso. Era o governo que tinha que fazer isso, mandava a ferro e fogo nisso. Qual a necessidade do governo criar, estabelecer e governar um sambódromo? Gastar dinheiro, investir, e o governo. A pergunta é, o primeiro caso, que a gente está falando da empresa do Correio, Sim. né? Interferência do Estado querendo abraçar, e esse Estado que a gente chama de totalitário, essa visão, ele quer abraçar todas as empresas, quer dominar todas, ele quer acabar com a iniciativa privada. Isso é a verdade, que às vezes é mascarada, mas no fundo, é um Estado que quer acabar com a iniciativa privada e mandar e controlar tudo. Não seja ingênuo em relação a isso. Então, é uma empresa que o governo quer mandar no correio, é uma empresa que o governo quer mandar no petróleo, na energia, sem entrar no mérito se é importante ou não, se é crucial ou não. Vamos só pensar, é um governo que quer ser banco, é um governo que quer ser escola, é um governo que quer ser a saúde, é o governo que quer ser a funerária, é o governo que quer ser o cemitério. É o governo que quer mandar em tudo e controlar tudo. Isso é perigoso, entendeu? Isso é perigoso. A história mostra aí que governos que controlavam tudo, você vê o caos e as consequências que ocorreram. Eu não tenho dúvida que a nossa audiência, que o nosso público, ele sabe exatamente do que estamos falando, né, como o senhor tem colocado aí. Mas vamos lá, tudo bem, tem um limite, né? Se os governantes são instituídos por Deus, aonde vai o limite deles? Até onde é esse limite? Até onde eles podem? Aí na sua visão, o que o senhor imagina que seria uma visão? Estado e outras instituições, e família, igreja, qual é esse poder, na sua visão, até onde o Estado poderia chegar? Isso. Agora, o seguinte, o governo e a autoridade foi instituída por Deus. Sim. E os governantes têm responsabilidade sobre isso, e Deus vai prestar conta dos representantes. Eu acredito que a esfera mais legítima dos representantes, como eu falei, o Novo Testamento, ele limita bem a ação do que hoje nós chamamos de governo, mas eu acredito que a ação primordial dos governantes deveriam agir para implementar a justiça e segurança. Essas são as duas inquestionáveis e mais básicas. Mas é claro que um governo, vamos expandir um pouco mais. É claro que eu acredito que o governo também poderia auxiliar e agir ajudando família,
trabalho, lazer e outras coisas, em algumas situações pontuais, menores. E principalmente em relação à família, a trabalho, Sim. ajudando a quem não tem condições a conseguir progredir. Porque uma grande crítica é que, às vezes, não se pensa sobre a questão da desigualdade social, da pobreza e uma série de coisas. Não é que os cristãos não pensem sobre isso. Claro que todos nós estamos buscando ter uma sociedade, um mundo melhor, que a pobreza diminua ou acabe, as desigualdades sejam amenizadas. E o problema não é nem tão desigualdade, a gente tem uma ideia errada de desigualdade. Às vezes o problema de igualdade é pior, porque se todo mundo é igual, mas pobre, tá ruim. Agora imagina um mundo desigual em que você tem vários bilionários, vários milionários, várias pessoas bem de vida e extingue a pobreza, eu não vejo problema nessa desigualdade. Em que as pessoas têm acesso, pelo menos, às suas necessidades, alimentação, segurança, enfim. Agora, qual é o foco, então, qual seria o foco do governo? Para a gente tentar, de repente, ter uma visão do que seria a praticidade ali, na prática, a ação do governo. Basicamente, agir em saúde e segurança. Você vê que hoje, no contexto do Brasil, que é um ano eleitoral, não foge essas duas promessas de campanha. Sim. Segurança. Elas estão. Segurança e justiça. Aí uns sendo radicais, outros menos, uns querem derrubar Congresso, outros querem derrubar não sei o quê, o judiciário, e surgem as mais mirabolantes ideias que você possa imaginar. Mas a justiça, a segurança hoje no Brasil, a questão de roubo de celular tá um caos. Violência, as facções. Então, acho que o Brasil não fez o arroz com feijão. E o governo não está fazendo arroz com feijão, que é segurança e justiça. Como é que vai fazer as outras coisas? Agora, eu acho que, de repente, é legítimo, para quem não tem condições, você auxiliar em termos de saúde e educação. Eu acho que também são duas coisas importantes para quem não tem condição. Não é que a gente vai dominar tudo e agora tudo tem que ser escola pública, que é um slogan, né? Sim, sim. Escola pública, gratuita, universal, para todos. Isso é um slogan que surge por aí. Mas quem disse que escola pública para todos é solução definitiva? Então eu não vejo que isso seja solução. Eu acho que a missão do governo é trabalhar justamente para quem precisa, para o necessitado, direto para o pobre. E incentivar as pessoas que não precisam ou a saírem dessa esfera de pobreza e conseguirem condições para elas educarem o seu filho do jeito que elas quiserem, na escola que ela quiser. Se ela quiser numa escola confessional, imagine, de repente é um membro da nossa igreja. Eu gostaria que tivesse uma escola confessional batista, que fosse boa, ensinasse ciência, português, matemática, mas ensinasse também a nossa confessionalidade. A pessoa tivesse liberdade para colocar o seu filho na escola, se quiser, confessional. Se quiser, numa escola militar, um debate aí também. Sim. As pessoas alvoroçadas, criticando escola cívico-militar, porque é isso e aquilo. Meu amigo, não quer escola cívico-militar? Não põe seu filho lá. Deixa quem quer, quem gosta daquele sistema, pôr seu filho. É liberdade, Direito entendeu? de escolha, né? Liberdade. Deixa a escola cívico-militar lá. Eu não acredito que é solução também para o problema da educação no país. Sim. Mas é uma alternativa. Deixa a escola militar lá, deixa a escola católica, deixa a escola privada. Se o cara quer investir, colocar uma escola, educação, tem um sistema, montou um sistema, gastou dinheiro, investiu em estrutura, em qualidade, é legítimo ele cobrar. E quem quiser pagar para ter essa educação, deixa pagar. Você sabe que antigamente na Grécia era caríssimo também a educação de qualidade? Nunca foi de graça, porque envolve trabalho, esforço, pessoas trabalhando que não vão trabalhar de graça. Na Grécia, para você ter colocar o seu filho diante de um filósofo, de um pai como é que é? É um pedagogo, né? Que era o que era chamado na época, né? Era caríssimo, era um preço que você pagava absurdo. Vamos supor assim, era como se você vendesse uma casa hoje inteira e pagasse para um professor
treinar seu filho. Um tutor, né? Alexandre o Grande foi educado aos pés de grandes filósofos, Sim. caríssimos a educação. Então, a ideia é a gente ter essa possibilidade. Então, eu acho que o governo tem que agir, auxiliar quem não tem e deixar os outros livres, deixa o povo livre. Cultura, lazer, deixa o povo assistir o que o povo quiser. Deixa o povo produzir a arte, deixa sem interferir, sem mandar, sem direcionar o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. E uma série de outras situações. Então, eu acho que nessa perspectiva a gente caminha muito também para pensar um pouco mais em liberdades. A gente tem algumas liberdades individuais. E importantes, né? Importantes. E a Bíblia fala sobre isso. Então, é mais ou menos esse ponto. A ação do governo, eu acho que deve ser um pouco mais limitada, um pouco bastante melhorada. E começando por justiça e segurança. Depois, partindo para auxiliar os necessitados na área de saúde e educação também. Aqui na nossa emprego região, também. Emprego também seria uma das bandeiras aí, né? Levantadas. Auxílio, de algum modo, para quem necessita. Entendi. Não é uma ação majoritária. Entendi. Aqui na nossa região, agora nessa época, né? Começa tudo de novo. Vamos ouvindo mais uma vez a história do Hospital Euro, que foi motivo já quase aí inaugurado, de já não saiu do campo. eleições aí nas eleições passadas, não saiu do projeto. Então, assim, a segurança, ontem eu recebi na empresa um membro aí do governo que esteve comigo lá algumas horas, a gente falando, e ele falou, rapaz, os índices estão aterrorizantes em relação a anos aí passados. Então nós temos que passar por essa reestruturação, montagem novamente. Mas que são os temas que o senhor colocou: saúde, educação, trabalho e alguns mais ali. Hoje, no período eleitoreiro, está tudo em voga. Todo mundo está falando que esses princípios são basilares e que precisam ser olhados, mas passou o momento da campanha, volta tudo naquela questão. Mas agora, pastor, eu gostaria que nós mudássemos um pouco aí a perspectiva do que nós estamos falando e fosse para um outro assunto, né? Mas não menos importante. Até que ponto a visão comunista do homem na propriedade e da luta de classes entra em conflito com a visão bíblica do pecado, justiça e sociedade? E aí? Isso, agora você deu nome aos bois, né? A gente estava falando meio que em termos gerais, mas agora essa sua pergunta, falando especialmente sobre o comunismo, ele é o nome da ideologia que a gente entende que ele tem esse viés totalitarista de comandar e governar toda a esfera da realidade do homem. Então, basicamente o comunismo, ele nasce numa visão materialista, entendendo que a principal problema do ser humano, a principal a luta estava no âmbito econômico. Ele propõe a ideia da disputa entre classes. Então, o motor que fomenta basicamente a sua filosofia é a disputa entre as classes. Ele propõe o seguinte, ele meio que enxerga o mundo assim, sempre entre lutas e batalhas, né? Por exemplo, o empregado e o patrão. Então, sempre eles estão ali travando uma batalha. Os interesses do patrão querendo subjugar e humilhar e amordaçar ali o empregado, portanto, sendo uma vítima. Então, você tem muito disso e foi muito expandido e aperfeiçoado na nossa época, né? Então, entrou para o âmbito cultural, para o âmbito... então, uma série de coisas. Então, é sempre essa disputa de classes e de pessoas e de gêneros. Então, é o homem contra a mulher, é o patrão e o empregado, é o branco contra o negro. Então, sempre você tem uma disputa, sempre você tem uma luta, sempre você tem uma vítima e sempre você vai ter uma causa que, então, vai tentar trabalhar em prol da vítima, certo? A gente não nega que tem problemas, né? O que a gente nega é que
essa disputa e ver o mundo com essa disputa de classe seja a solução, e a gente agora taxar algumas pessoas, instituições como inimigas e outras como vítimas, a gente não vê como também solução. Ah, entendi. Porque às vezes uma vítima aqui pode ser um opressor na esquina seguinte. Então, isso, de certa forma, não resolve o problema. A gente meio que institucionaliza as coisas e a gente coloca, diante dessa disputa de classes aí, uma série de dilemas que a gente entende que não vai resolver, não tem condições de resolver a situação. Tá certo. Ou nossa visão por exemplo, o problema maior do ser humano não é que ele é homem, ou ele é mulher, ou ele é patrão, ou ele é empregado, ou ele é negro ou branco. O principal problema do ser humano é o pecado. O patrão não é em si o algoz, porque pode ser um patrão que tem uma empresa, trate e faça a gerência justa dos seus negócios, justa dos seus preços, da sua qualidade, da sua venda e tudo mais, a gente não vê problema nenhum. Ele não seria, então, um algoz. Por outro lado, um funcionário em si não seria vítima, porque tem muitos funcionários que trabalham de forma fraudulenta, não cumprem as suas obrigações, o seu acordo contratual não é cumprido, e uma série de outras coisas. Ele não é necessariamente a vítima, portanto. Então, a gente não vê essa teoria com muito fundamento para você agir dessa maneira. E, por incrível que pareça, o comunismo e depois o seu filho lá, o socialismo, são o que mais dominam, o que mais tem influência na nossa sociedade, na academia, nas universidades, e está se expandindo para alcançar a sociedade, influencia na política, na cultura e a visão predominante, no judiciário. Então a gente tem esse tipo de visão comunista, socialista, dominando praticamente o cenário da nossa nação, outras também, e é justamente, eu não vou ter medo aqui e não vou medir esforços também para falar. E é justamente o contrário do que a gente está falando da soberania das esferas. E o que a gente entende da proposta bíblica. Para começar, é contraditório o cristão ser comunista ou socialista. Sabe por quê? O comunismo e o socialismo, eles são muito próximos, tá? Mas, em essência, eles são ateus. Eles começam numa visão de mundo materialista. O cristão, por essência, ele tem que começar a sua visão de mundo a partir de Deus. Então, meu amigo, você pode fazer o maior malabarismo que você quiser, mas em termos já essenciais, não tem como juntar as coisas, é água e óleo. Você não pode ser cristão e você pode defender ao mesmo tempo esse tipo de filosofia que é ateísta, ridiculariza o cristão. E se você for estudar, é porque o cristão, vamos dizer, o cristão médio aí, normal, de igreja, normalmente ele não estuda e não lê muito disso. Sobre política, não quer aprofundar. Não estou dizendo que não tenha pessoas que não gostem e que o cristão não tem intelectuais. Não. Mas, normalmente, o cristão comum, o trabalhador, a dona de casa, ele não vai ler profundamente a filosofia comunista socialista. Mas, meu amigo, abre o olho. Tanto o comunismo como o socialismo, em última instância, eles acreditam que o cristianismo é opressor, é o ópio do povo, é uma ilusão que está a serviço de outras ideologias para acabar com as pessoas. O cristianismo bíblico, o evangélico, é tido dessa maneira. Mas não tem cristão aí que se diz progressista? São cristãos liberais que distorcem as escrituras inteiras, que fazem exegese errada, que fazem justamente esse sincronismo, esse sincretismo, melhor dizendo, é a palavra, esse sincretismo indevido entre a fé e essas filosofias políticas e econômicas. Então, quando você vê um cristão nesse meio, um cristão progressista, pode ver que ele está negociando, ele está distorcendo a sua fé às escrituras. Tá certo? Então, falando desse contexto aí comunista, socialista, ele tem uma visão totalmente contrária ao que a gente diz, e de fato a visão deles é colocar o Estado
Estado como supremo. Quer uma diferença? Agora eu vou te dar a diferença entre comunismo e socialismo. Sabe o que é? O socialismo é uma visão meio que intermediária. O socialismo quer que o Estado, o governo, seja o cabeça e domine sobre tudo. Sobre a política, sobre a educação, sobre lazer, sobre cultura, sobre o trabalho. Sobre quem vive, sobre quem morre. Tudo. Ele quer governar tudo. Um governo, um Estado. Você sabe o que é o comunismo? Agora quebra até esse governo e espalha isso para todas as pessoas. Isso é o comunismo. O comunismo é meio que uma visão anárquica. Ele não quer nem o governo. Ele quer agora que tudo seja comum, dividido, espalhado, sem nenhuma organização governamental e sem nenhuma orientação. Então, depois disso, o comunismo ainda quebra esse governo e aí ele quer controlar sobre tudo, sobre todos, mas numa visão ainda anárquica, em que não precisa nem mesmo do governo para controlar isso tudo. Então, é uma filosofia complicada, difícil, anticristã, e que, assim, ninguém tem certeza se dá certo ou não também. Muitos teóricos... Em nenhum lugar deu, né? Nenhum lugar deu muito certo isso. E os teóricos não sabem o que vai acontecer lá no futuro. Acontece isso tudo? Tem perspectivas apocalípticas, revelações sobre o futuro e a progressão para o comunismo, que envolve a revolução. Nas academias e nas universidades é muito comum isso. Os jovens sempre cochichando, será que é o momento da revolução? A revolução eles aguardam como ali um ápice, como a sua salvação estaria na revolução em que eles dominam tudo, controlam tudo, e aí, inclusive, derrubam o Estado, o governo, e vira essa anarquia, mas ninguém sabe o que vem depois da revolução. Isso dá certo mesmo? Ninguém sabe, é um experimento social aí que as pessoas estão indo às cegas. Então, nós não concordamos com essa visão, tá bom? Mas vamos lá. Mais ou menos aí na mesma linha, vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo. A teologia reformada reconhece propriedade privada e liberdade econômica. Isso significa uma defesa irrestrita do capitalismo? Quais são os principais perigos disso? Isso, muito bem. Agora, o seguinte, meu amigo. Ser cristão reformado, ter uma visão bíblica. Porque essa defesa de propriedade particular nós temos até na nossa confissão. Ela é bíblica, né? Ela é bíblica, mas eu acho que no final ela fala alguma coisa. Sim, fala exatamente. Tem sim, tem na nossa confissão de fé batista de 1689, ela advoga a legitimidade da propriedade privada. Exatamente. A Bíblia deixa claro a legitimidade da propriedade privada. Quando ela fala assim, não roubarás, ela está falando, é seu. Tem coisa que é sua e não é minha. Se eu for lá e pegar sem a sua autorização, é roubo. Então, não roubarás implica propriedade privada. Sim. E ela fala outra coisa, não cobiçarás respeitar o que você conseguiu também. É seu e eu respeito que você adquiriu com suor, com trabalho legítimo. Estamos nessa perspectiva, tá bom? Então, eu respeito. Então, nós advogamos que a propriedade privada é legítima. Você sabe que no comunismo e no socialismo, o cerne deles é destruir a propriedade privada. No pensamento comunista e socialista, o início do mal da humanidade reside na propriedade privada. Segundo eles, no momento em que a pessoa disse, isso é meu, então já, de certa forma, usurpou alguma coisa do outro, que não pode agora compartilhar. Não compartilhando com o outro, isso pode implicar na necessidade do outro. E o outro, por não ter, vai querer ter o que eu tenho. E aí surge, segundo o socialismo e o comunismo, a propriedade privada. Escuta. Você que é empresário, você tem empresa, né, Gilberto? Temos empresa. Você que é empresário, você tem uma casa, você tem um carro no seu nome. Escuta, cristão. Esse tipo de filosofia comunista socialista, no final, eles querem que você não tenha propriedade privada. Porque, segundo eles, se você tiver uma empresa, é errado. Se você tiver um carro no seu nome, é errado. O comunismo, em última instância, é dividir tudo e deixar tudo
comum para todos. O socialismo é uma intervenção, como eu falei, média em relação a isso. Ele seria o preparo para o comunismo. Então seria assim, o socialismo coloca o seu carro no nome do governo, a sua casa no nome do governo. O comunismo não tem governo, despedaça até o governo e é tudo de todo mundo e divide-se tudo em partes iguais. Isso não é comprovado que dê certo, mas é isso que eles querem. Então a Bíblia não proíbe propriedade privada. Então esse é o primeiro, a defesa nossa. Que tem que ser obedecida, né? Porque ela tem. A Bíblia não proíbe algumas liberdades suas. Então, você tem algumas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, e uma série de outras coisas. Então, como pensar nessa questão do governo e a legitimidade do governo em relação à nossa ação? Então, a gente tem que pensar basicamente nessa estrutura, tá bom? Assim, pastor, até continuando, só para dar um avanço a mais nessa... Depois você repete a pergunta que eu vou completar mais algumas coisas ainda. Tá. Eu esqueci o restante da pergunta. Não, então vou fazer aqui agora. A teologia reformada reconhece a propriedade privada e a liberdade econômica. Isso, certo? Liberdade econômica. Isso, tá, né? continua. Isto significa uma defesa irrestrita do capitalismo? Isso, agora completar. Eu sabia que eu estava deixando alguma coisa para trás. A gente vai conversando, realmente... Agora, por que a gente advoga a liberdade econômica, a propriedade privada e algumas outras coisas que são comuns no conservadorismo, por exemplo, no capitalismo? Será que isso significa que eu tenho que abraçar irrestritamente? A questão é irrestritamente o capitalismo? A resposta é não. Porque, primeiro, capitalismo por capitalismo, ideologia por ideologia, a gente já viu, nenhuma ideologia vai ser perfeita e não é ideologia que vão salvar o mundo. Agora, como o sistema capitalismo é legítimo, porque o cristão também não apoia, por exemplo, consumismo. Mas isso não é pauta da esquerda? Não, isso é pauta de cristão também. Você é capitalista, mas o capitalismo, em essência, na perspectiva cristã, reformada, tem mais a ver com você ter possibilidade de trabalhar, acumular o seu capital, por isso é capitalismo, acumular algum dinheiro, e por liberdade de mercado, você investir em uma propriedade privada, particular, que uma empresa ou uma indústria, alguma coisa, e que possa fazer comércio. Isso não tem nada de legítimo. O capitalismo, vamos dizer assim, em essência, tem a ver com isso. Tem a ver com liberdade para você trabalhar, tem a ver com liberdade de você ter dinheiro, de você acumular algum dinheiro e de você poder abrir o seu próprio negócio e investir, tendo liberdade econômica. Tem mais a ver com isso do que com ganância absurda, do que com fraude, com apadrinhamentos. O que a gente vê, muitas vezes, a título de capitalismo no Brasil, não é capitalismo, também é cheio de corrupção, são apadrinhamento de pessoas. Sim. Muitas vezes. Na época de privatizações, o governo, Fernando Henrique, que investiu um pouco em desafogar um pouco o Estado e abrir um pouco mais o mercado, de certo modo, a gente pensa, é um princípio bom, liberdade de mercado. Por outro lado, a gente sabe, se você for olhar a forma que foi feito privatizações abaixo de valor de mercado, por pessoas indicadas. Isso, por padrinhos, pessoas próximas da família. Ou seja, foi meio que transferir um dinheiro que era do governo, do Estado, das pessoas, para a mão de alguns colegas. Sim. Isso não é capitalismo aqui em nem lugar nenhum. Então não confundir o capitalismo com isso, o capitalismo com ganância. A mesma Bíblia que fala que você pode ter lucro, ter liberdade de mercado para investir, é a mesma Bíblia que fala para você não ser ganancioso, e a mesma Bíblia que fala para você ajudar o pobre também. Então nós temos que ter esse equilíbrio, e muitas vezes no capitalismo não é isso, é de fato uma visão gananciosa, mercadológica, consumista, despreza o outro, não ajuda, muitas vezes,
O capitalismo, se você for estudar o capitalismo sério, o capitalismo tem a ver mais com essa ideia de trabalhar, progredir, investir e fazer as coisas honestamente. E é claro que depois disso, o dinheiro também é seu. Eu não vou lá e confiscar o seu dinheiro para fazer caridade. Eu vou trabalhar com você com princípios e falar, olha, Gilberto, você é um empresário bem-sucedido e tal, tal. Também é importante, e biblicamente, é importante você pensar em auxiliar a quem está passando dificuldades, a quem está em necessidade. Você vai fazer isso e você faz por meio da igreja, você faz isso pessoalmente e uma série de outras coisas. Nós não negligenciamos que nós devemos ajudar os outros também. Sim. Então, o capitalismo em si só não é automático uma visão que eu vou defender a ferro e fogo e fazer um ídolo. Sim, sim. E o capitalismo que a gente vê aí, e toda ideologia, na prática, ele vai ter algum problema. Ele não é Deus. Mas a gente tem que olhar essas manifestações que mais se aproximam com os nossos princípios bíblicos para nós apoiarmos elas. Sim. Então, essa é a ideia do cristão. O que mais se aproxima de princípios bíblicos, que é palpável na nossa sociedade hoje. Então, eu vejo que uma visão capitalista, legítima, correta, eu acho que é o que mais se aproxima. Mas não vou sacralizar e idolatrar. Existem muitos problemas também no capitalismo, Sim. tão satânicos quanto do outro lado. É isso aí, pastor. O assunto, temos muito assunto, são realmente coisas bem relevantes e pertinentes, né, para o momento, mas vamos falar aqui agora de umas outras questões que não deixam de ser também importantes. Olha só essa pergunta que o nosso colega aqui, o nosso ouvinte, mandou para a gente. Como devemos avaliar o envolvimento de pastores, líderes e membros de igrejas em partidos, campanhas e movimentos políticos? Existe alguma diferença entre a participação política de um cristão e a atuação política de alguém que exerce liderança espiritual? Olha, excelente pergunta. Agradecer ao nosso ouvinte aqui, o Leandro. Foi o Leandro que nos mandou. Leandro. Grande abraço. Valeu. Assim, a pergunta é muito boa, tá? Qual é, então, a nossa envolvimento e a nossa participação? Aí tem duas coisas que eu gostaria de dividir. Liderança eclesiástica, pastores, né, no caso, e membros e pessoas comuns, né? A igreja, ela não deve ser partidária. A igreja não tem um partido político. Nós não temos uma atuação igreja institucional política. O objetivo da igreja, o foco da igreja, a missão da igreja é outro. A missão da igreja é pregar o evangelho espiritual, tá certo? Ela não é uma instituição política, apesar de muitos estarem confundindo. Essa parte é muito boa. A gente não pode confundir. A igreja não é uma entidade político-partidária, certo? Entretanto, nós não tolhemos a liberdade das pessoas, dos membros comuns, de exercerem suas vocações as mais diversas que sejam. Se um membro tem vocação de ser médico, ele vai ser médico. Se ele quer ser um engenheiro, ele vai ser engenheiro. Se ele quer atuar em diversas áreas e se vê vocacionado, com qualidade e competência para atuar na política, então também não vemos problema nenhum. Contanto também que ele tenha bons princípios cristãos e vá fazer o que é correto na política. Coisa que a gente também não tem visto muito. Temos visto, pelo contrário, cristãos indo e se corrompendo para escândalo da igreja. O pior problema é justamente isso. Quando você está lá e tem o nome de cristão e você faz bobeira, o escândalo vem para a igreja também. Então, a ideia é o seguinte, você tem a sua liberdade, a sua vocação, mas é você, é uma coisa particular. É sua responsabilidade. Inclusive, nós incentivamos, todos os irmãos, todas as pessoas têm responsabilidade também para influenciar, para termos melhores governos, melhores políticos. Nós devemos orar pelos governos, pelas eleições e tudo mais. Sim. Então, isso é um nível particular. Nós incentivamos, quem quiser, não tem problema nenhum. Se você tem vocação, se você tem qualidade, você pode contribuir. Se acha capacitado nessa área, vai e faça. Mas não precisa também apelo. Deus
está me mandando, eu vou ser o Messias, o Salvador da Entendi. pátria, e eu vou fazer acontecer porque eu sou crente. Não precisa disso e muitas vezes isso é só marketing. Desnecessário, Isso né? é só marketing porque a pessoa quer ganhar voto e... Sim, sim. E outra, cristão, toma cuidado. Porque muitos cristãos querem entrar na política por causa de dinheiro, né? O povo quer dinheiro, vamos ser sinceros. O povo quer dinheiro, vê a vidão do político, Poder. vê o poder, vê os políticos andando de carrão, voando para lá e para cá. E quer ir, só que esses políticos que você vê, de repente, como exemplo, são justamente os corruptos. E você só vai conseguir o que eles têm se você entrar lá para se corromper. Um salário de político não vai, se você for honesto, escuta, Gilberto, ó, se você for honesto, um salário de político não vai te tornar milionário. Sim. A menos que você passe décadas e décadas tendo uma administração financeira muito boa, equilibrada, saiba guardar e investir dinheiro. Muito bem investido. Eu não digo que você vai ter uma vida muito boa, porque também no Brasil, política paga muito bem as pessoas, digamos a verdade, né? Então, muitos querem dinheiro e querem esse conforto. Não é a visão correta de entrar na política. Então você tem que tomar cuidado para entrar lá para fazer o que é de fato diferente. Entre porque você tenha vocação e condições de melhorar. De repente, ó, o que eu acho interessante? De repente, a pessoa fez a faculdade de Direito. Não, eu lido muito bem com direito, com leis, e eu vejo que tem muito problema. Eu posso ajudar com boas leis, corrigindo boas leis, implantando leis novas. Então eu tenho uma formação, eu tenho qualidade, eu tenho serei capacidade. útil no cargo. Eu serei útil, entrarei no legislativo Sim, sim. para propor e eu tenho condições de fazer isso. Legal. O que a gente vê, pessoa, você é vereador. Tá, qual a sua formação? Não tem formação nenhuma não, mas eu vou lá. Não sabe redigir um projeto de lei, não sabe o que é uma lei, não sabe o que é um decreto, não sabe o que é... Não sabe nada e ela vai lá porque ela tem uma ideia mirabolante na sua cabeça, que ela é um chamado, que ela vai fazer as coisas diferentes, que ela é crente e agora todo mundo vai respeitar o nome de Deus debaixo da lei. Não é isso, não é esse o objetivo. Entendi. Então, se você tem vocação, beleza. Agora vamos para a questão para a liderança, para pastor, que a gente vê Sim. uma enxurrada de pastor aí também. Pastor não sei o quê, para político, para não sei o quê, para vereador, para deputado. Primeiro, quando você se candidata e coloca pastor fulano, você já está querendo usar o marketing do pastor, Exato. da carteirada de pastor para seu benefício próprio. Eu nunca vi um pastor colocar simplesmente o nome dele e deixar raro isso, também rara, são raras exceções. Então pastor fulano de tal, Então já quer dar carteirada para o prestígio religioso, a piedade, de repente, da pessoa ser usada para lucro. Então tem que tomar cuidado isso aí, né? E que não seja para lucro, né? Vamos supor que a pessoa é bem intencionada, mas para o seu projeto político partidário. Então a primeira coisa já é essa, já é meio estranho. Depois, vamos pensar em coerência em relação à política, em relação à religião. Em alguns outros casos, eu sou até mais, vamos dizer, flexível em um pastor trabalhar e exercer o ministério. Quando, de repente, a igreja não tem condições ainda, a igreja pequena. É o nosso caso, eu trabalho, nossa igreja é uma congregação ainda pequena, que ela não tem condições de sustentar e manter um pastor em tempo integral. Então, eu trabalho e sirvo a igreja voluntariamente, ou quase voluntariamente, porque tem uma ajuda de custo e tudo mais. Mas, em alguns casos, a gente é flexível em acreditar assim, que o pastor pode exercer uma outra profissão e exercer o seu pastorado. Mas não é o ideal, tá bom? O ideal é você caminhar para um pastoreio integral da sua igreja, ou pelo menos você tem uma igreja com muitos pastores em tempo integral para suprir a necessidade dela, né? Agora, o que é um pouco complicado nessa flexibilização é a questão da política. Porque, em muitas vezes, você tem uma disputa e, às vezes, conflito de interesses, questões que podem chocar diretamente e atrapalhar a sua função e o seu exercício pastoral. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo claro. De uma coisa que, nesse caso, é mais complicado e eu não vejo com muito bons olhos. Imagina que eu vou sair candidato agora e eu vou
Pastor Vladimir, candidato a deputado federal, que é estadual não, tá? Federal. Certo. Ou deputado federal e senador, não quero também baixo clero não, tá? Então, deputado federal pelo partido X. O irmão lá, você é desse partido? Não concordo. Como pode ser? Pelo amor de Deus. Não vou nessa igreja não. Esse pastor é não sei o que, não sei o que. Esse pastor é assim, assim, assado. Esse pastor vai... Quando você entra no partido, meu nobre, o partido é uma família ali. Você tem que abraçar e vestir a camisa. Daqui a pouco você vai ter que fazer campanha para os outros. Subir no palanque. Subir no palanque. Daqui a pouco você está subindo no palanque de um camarada lá, mala, sem CPF. Todo mundo sabe que é aquele coisa horrorosa. E tá lá o pastor do lado do fulano de tal. E tem inúmeros casos que a gente pode citar aqui que não é muito bom essa associação do pastor, né, e do político pastor. Porque vai ter algumas situações, vai ter conflitos que podem macular, atrapalhar a igreja e vice-versa. Ou a igreja, ou a ação da igreja, ele levar para o Congresso, coisas que também podem ser ilegítimas. Antes da próxima aqui, até para mim é esclarecimento mesmo. Quando a pessoa está em um cargo político, para ele se lançar candidato, ele tem que se ausentar do cargo. Se governo, ele tem que sair do governo, se deputado, ele tem que dar baixa e tal, entra o suplente e tal. No caso de uma autoridade eclesiástica, um pastor, ele também sai da liderança ou sai do cargo ou ele segue direto? Sim, pela legislação, eu acredito que não é obrigatório. Ele pode continuar na política e exercendo o seu pastoreio. Agora, para concluir o que a gente estava falando, eu acho que o ideal seria o pastor, se ele, de repente, serviu a igreja por 10, 15 anos, olha, eu acho que eu completei minha missão, a igreja está bem, tem uma liderança formada, está tudo ok, com um conselho de pessoas sábias, olha, eu acho que eu tenho vocação também, eu posso ajudar nessa área. Eu também não vejo problema ele se licenciar da igreja, Sim. Deixar seus cargos, olha, a partir de agora, porque um pastor é um pastor de uma igreja, tá bom? Sim, tem gente também que acha que o pastor é um pastor universal. A nossa visão é que é o seguinte, eu sou pastor de uma igreja, eu tenho responsabilidade com a minha igreja local e algumas responsabilidades sociais, mas eu não sou pastor de todo mundo aí, né? Sim, sim. Eu tenho o pastoreio da minha igreja, da minha comunidade. Então eu chego à minha comunidade, coloco a carta aqui, ó, minha carta de exclusão, de renúncia do meu cargo. Aí eu acho legítimo, honesto, claro, a igreja está sabendo, a igreja está entendendo isso. Aí ele vai e começa um novo ciclo na sua vida e ele vai, faz a sua campanha, o seu trabalho e o seu desenvolvimento na política. Também não vejo muito problema. Acho que o pastoreio não é eterno, indefinido. Eu acho que o pastor ele pode ter um tempo, um período, ele pode exercer a sua função. Em determinado momento, nesse exemplo específico, ele de repente, olha, eu acho que eu cumpri uma missão, acho que eu fui útil para a igreja. Assim, agora, nesse momento, eu acredito que eu posso encerrar meu serviço aqui e começar. Eu acho que é o ideal. Não é obrigatório. Sim, sim. Mas pela legislação... Já partindo de um princípio cristão, de uma forma clara, que a coisa transparente, o ideal seria ele fazer... Não é obrigatório pela legislação. Sim, sim. E nem obrigatório em muitas igrejas. Mas algumas igrejas, se eu não me engano, algumas convenções, elas já mais conservadoras, tradicionais, elas meio que põem uma restrição parecida como essa. Não sei se ainda está válida, mas eu acho que, não sei se os presbiterianos ainda são assim, mas se eu não me engano, em uma época eles eram mais exigentes nesse sentido de o pastor ser integral para a igreja e não poder, portanto, exercer esses cargos públicos a menos que ele renunciasse o seu cargo na igreja. Então, pastor, o senhor já fez assim um panorama bem claro, bem esclarecedor aqui para a nossa audiência, mas em relação ao cristão, ou membro, ou uma liderança sair candidato, enfim. Mas a minha pergunta agora é o seguinte, eu como cristão, obrigatoriamente eu não preciso votar em um cristão. Eu poderia votar em uma outra pessoa, desde que, no mínimo, tivesse como base, pelo menos a base dele,
de palanque, tudo, princípios cristãos, onde ele defende a família, a educação. Como que ficaria isso? Um crente não tem que obrigatoriamente votar em um crente. Isso aí é algo que é bacana a gente falar, que é um assunto, porque hoje alguns candidatos levam os seus eleitorados quase que por cabresto. E isso não é necessariamente uma obrigação do cristão. Não, eu sou cristão, eu só voto em cristão. Às vezes ele está ali, como você falou, vai exercer um mandato porque ele tem uma boa conversa, uma boa oratória, e não por capacidade. Então, sim, é uma pergunta, de certo modo, polêmico. É polêmica. É uma pergunta que seria interessante chegar no ouvido das pessoas, sim, o cristão, a igreja como um todo. Vamos pensar em massa, assim, do cristianismo evangélico brasileiro. Ele é muito mal instruído, entendeu? Muito mal instruído. No seguinte sentido, a pessoa fala, eu sou crente, vota em mim. A pessoa já meio que tira qualquer crítica, se desarma e já confia, às vezes, cegamente. Não é o fato de eu dizer cristão, sou cristão, que vai garantir que eu seja um bom político. Os critérios para entrar na política, presta bem atenção, os critérios para entrar na política não é ser um bom cristão, é ter competência política para fazer o bem para a sociedade. Critérios para entrar na igreja, aí sim é ser um bom cristão. Sim. Então são coisas diferentes. Entrar na igreja e ser membro, nós vamos esquadrinhar, você vai ter que ser um bom cristão. Agora, critérios para entrar na política são qualidades, habilidades, competências para ser um bom gestor, um bom administrador público. Não se envolver com corrupção, ter bons princípios. Se for do legislativo, ter bons princípios. É claro que tem uma esfera que se aproxima mais dos nossos princípios. Esfera como conservadorismo, esfera como partidos e proposições mais liberais, liberdade de mercado, o capitalismo. Então, tem coisas que se aproximam, mas nenhuma delas, como a gente já comentou aí atrás, são em si já a salvação da pátria e imaculadas. Não é isso, tá? Então, a gente vai procurar pessoas que têm princípios que mais se aproximem aos nossos. Sim. Mas que, se for um cristão com princípios, é claro, você pode dar uma preferência para o cristão que tem essas características. Agora, é muito comum você não ter cristãos bons com características, com qualidades e com habilidades. Então, você vai procurar outras pessoas que tenham o mínimo possível para exercer um bom mandato. Eu vejo muitas pessoas, cristãos, de repente quase idade de aposentar. Vote no vô Manuel, que ele vai trazer o céu. Então você não vê, não é querer ser injusto. Mas é só porque o seu Manuel às vezes é crente, ele vai lá na congregação e é carismático às vezes. Ele é da congregação. Mas ele não teria condições de exercer um bom mandato. Entendi. Então não é porque a pessoa é simpática, não é porque a pessoa tem boa oratória, não são essas qualidades. Então o cristão tem que ter ideia de que ele precisa de uma pessoa que melhor se aproxima. Se for um cristão, ok, mas se não for, você pode votar numa pessoa que não é cristã. E às vezes um cristão ruim, corrupto, é pior do que um ímpio sério e com qualidades. Tá certo? Porque o cristão corrupto, às vezes, há uma hipocrisia ambulante, escandalizar a igreja, ele ainda não vai produzir nada de bom na sociedade porque ele é corrupto. E às vezes o ateu então vai escandalizar a igreja, não estou esperando nada mais dele, a não ser o que ele tem de trabalho, que às vezes produz o que é bom. Entendi. Em muitos casos. Então, não precisa nem de muita coisa na nossa política. Uma pessoa que não rouba, eu vou falar, uma pessoa que não rouba, o não roubarás. Não precisa ser crente, meu amigo. Se você não roubar, na minha análise, você já tem um crédito, vamos dizer, quase 80%, você já tem o meu crédito. Sim, sim. Certo? O não roubarás. Já tem uma... se você é justo, porque o não roubarás é uma parte da justiça, mas a justiça extrapola mais a isso. Se você é justo, você já tem 95% do meu crédito. É coisa que a maioria não tem.
é honestidade. No Brasil, a gente falta honestidade, falta justiça. E aí, no executivo, isso já é quase o suficiente. Para o cristão que tem mais perigo, e você tem que analisar um pouquinho melhor, é o legislativo, que ele vai propor leis, e muitas leis são anticristãs, muitas leis são injustas, muitas leis são baseadas simplesmente em, vamos usar um termo assim, em lacração ideológica. Então, no legislativo, você tem que aí ter uma pessoa que, de certo modo, tem uma competência também legislativa, não precisa nem ser para legislar para o cristão especificamente ou para a igreja. Não é isso. O cristão não deve querer que o Estado seja uma igreja, não é isso. Mas legislar minimamente, baseado em bom senso, baseado em coisas que são úteis para a sociedade mesmo. E a gente aqui dá uma recomendação, evitar a lacração ideológica, que tem muito movimento ideológico que não passa de coisas experimentais. Vamos experimentar para ver se dá certo. Sim. Ninguém garante que isso dá certo, que isso é o correto. E às vezes querem colocar esses extremismos de goela abaixo em toda a sociedade. Não precisa nem ser cristão. O homem, eu reparo vídeo e brincadeiras de internet, o homem comum, não precisa ser cristão, vai hoje para uma festa e a gente vê relatos das pessoas com medo de conversar com a mulher. Tamanha é a pressão hoje do feminismo que o cara tem medo de encostar, já levar um processo, falar alguma coisa, não ser bem entendido, já levar um processo. Já tudo é assédio moral, assédio sexual e uma série de coisas. E não precisa ser cristão para ver que essas coisas radicais não têm o bom senso, não agrada nem a pessoa que está no mundo, tá deixando a vida complicada das pessoas. Exatamente. Então a gente evitar esses radicalismos também já é um boa pedido aí. Tá pedido, bom? Né? Pastor, nós estamos assim já caminhando para o final, né? Mas uma coisa que nós, como comunidade mesmo, como igreja, gostamos de deixar muito bem claro, é um momento importantíssimo para nós todos, como nação, como povo, sabermos escolher. E aqui ninguém está falando A ou B, não é nossa ideia, mas o que nós queremos falar. Independente dele ser cristão, dele ser uma pessoa que não conhece a Cristo, mas vamos olhar para o caráter dessa pessoa. O pastor colocou muito bem aqui, olha só aonde chegamos. Se ele não roubar, já está bom. A crise que nós estamos, né? Olha a crise que nós estamos. Então, assim, o ideal sejam pessoas íntegras, de família, pessoas que valorizam coisas, bens comuns, né? Então, esse é o nosso desejo, que você saiba escolher. Eu tenho certeza, se você fizer uma análise, você vai ver no seu círculo de amizade, pessoas, tem dúvida sobre isso, converse com alguém. Troque uma ideia, porque é um momento importante. Sempre foi um momento importante que muitas vezes nós negligenciamos. Mas agora nós estamos aí na iminência de uma votação. Vamos fazer isso com mais seriedade. Vamos fazer isso de uma forma que a gente consiga ver o resultado. Como? O resultado na nação, o resultado na saúde, na economia, o resultado, enfim, em coisas básicas, na segurança, que foi muito bem dito aqui, tá bom? Então, pastor, se eu puder deixar aí uma última palavra para as pessoas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e fique à vontade, pode. Certo, quero agradecer quem chegou até o fim, acompanhou, está acompanhando o podcast, mais uma edição, estamos produzindo, estamos avançando no nosso projeto. Peço também a sua colaboração. Na internet é assim, o que avança é engajamento. Se você nos ajudar, colocar lá um curtir, se inscrever no canal da igreja, compartilha para algumas pessoas. Eu às vezes falo isso, Gil, aqui está bem espontâneo. Sim. Nosso podcast ainda é simples, estamos melhorando, estamos trabalhando para avançar. Mas eu acho que essa mensagem, se despedindo de qualquer vaidade, se despindo de qualquer vaidade, não quero, não tem interesse particular em vaidade, em reconhecimento, mas eu acho que esse tipo de mensagem, ensino, eu acho que os cristãos deveriam ouvir mais, deveria chegar ao alcance de mais pessoas. É extremamente importante. Então, se você puder também, ajuda, compartilha com alguma pessoa aí, para ela ouvir pelo menos.
Internet é assim, não concordo. Não concordo com isso, não tem problema. Que a pessoa não concorde, não tem problema. Mas eu acho que é pelo menos uma semente, a gente tentar colocar um bloquetezinho para, numa instrução política um pouquinho mais qualificada para as pessoas, né? Então, nos ajude também, ajude a compartilhar e que esse canal seja um canal de instrução, de informação e que seja útil para você, para sua família, para o seu lar. E estou muito feliz aqui de estar com o Gilberto, com a produção aqui da igreja. Nosso irmão Leandro tem também trabalhado aí. Não é fácil trabalhar aqui, organizar as coisas, editar. Agradeço muito então a participação de cada um. Que Deus continue nos abençoando e o meu agradecimento aí a todos. É isso, pastor. É isso, pessoal. E chegamos ao final de mais uma Perspectiva Reformada, o nosso podcast. O podcast da Igreja Batista Reformada de Porto Velho. Curta, compartilhe. Deus abençoe você. Forte abraço. Até o próximo.